Oi, gente, tudo bem? Estúdio novo. Todo dia a gente tem estúdio novo, porque assim é um estúdio improvisado, que quando eu termino de gravar eu vou lá e boto as coisas tudo no lugar de volta. Então, estúdio novo todo dia, estúdio efêmero. É isso aí. Esse é um estúdio. Hoje a gente vai falar sobre frase, oração e período. Muito fácil, muito fácil. Só que o que acontece? Eu, por exemplo, quando tinha a idade escolar, eu falava frase, ou eu falava oração, ou eu falava período, pra qualquer coisa que eu olhasse e falava assim, tá bom, tá escrito letra maiúscula, ponto final, pra mim é uma frase, ou é uma oração, ou qualquer coisa do tipo. Então eu usava essas três expressões como sinônimos, e na verdade elas não são sinônimos. A frase é uma expressão verbal utilizada pra gente comunicar qualquer sentimento, sensação ou outra coisa, e não precisa necessariamente ter muitas palavras, ser muito grande, ela pode ser simplesmente um oi. Então você está na rua passando e encontra uma pessoa conhecida. Oi? Oi. Ou então você passou na rua e fez, e aí? E o outro respondeu, opa. Vocês comunicaram? Houve interação? Comunicou algo, comunicou que você estava cumprimentando aquela pessoa, pois você a conhecia e queria parecer educado. Comunicou algo é uma frase. Bateu o dedinho do pé na quina da cama, na quina da mesa, falou ai. O que você comunicou? Você comunicou dor, você comunicou indignação, pois você bate todo dia o dedo naquele mesmo lugar. Isso é uma frase. Agora, uma oração, ela é um pedaço de frase que precisa conter verbo. O que isso significa? Se eu digo oi, nesta minha frase não tem verbo. Agora, se eu digo como vai você, eu utilizei o verbo vai e aí eu já tenho uma oração. Quantas orações eu posso ter dentro de uma frase? Dentro de uma frase, então, quando você quer comunicar algo a alguém, você pode ter uma quantidade imensa de orações. Se você disser, vou ao shopping encontrar os meus amigos, você tem duas orações. Por quê? Porque você tem dois verbos, vou e encontrar, certo? Então, cada ação que você pratica dentro da frase, que é aquele contexto de comunicar algo, indicar algo, a gente vai chamar de oração. Se eu tenho 3 verbos dentro de uma frase, eu tenho 3 orações. Se eu tenho 5 verbos dentro de uma frase, eu tenho 5 orações, certo? As frases, elas podem ser afirmativas, negativas, exclamativas, imperativas e interrogativas, ok? Então, se a gente for pensar como um exemplo de frase afirmativa, é a frase, então você vai comunicar algo que afirme, vou à escola. Frase negativa, vai comunicar algo negando, não vou à escola. Interrogativa, você vai perguntar algo, então pensa no ponto de interrogação, que a gente vai ter uma frase interrogativa. Você está comunicando a alguém que tem uma dúvida. Você vai à escola? Agora pensa na frase imperativa. A frase imperativa é aquela frase que indica uma ordem, um pedido. Então você acorda e fala, não quero ir à escola, tô cansado, tô com sono, tô com cólica, tô morrendo, são os meus últimos segundos de vida aqui. Sua mãe grita, você vai à escola sim. Ela fez o quê? Um pedido carinhoso. Ou deu uma ordem? Não sei, né? Aí a gente conhece nossa mãe, a gente sabe. E a frase exclamativa é a frase que indica surpresa, espanto. Então vamos supor que você estava doente até ontem, mas de repente hoje você apareceu na escola. Seus amigos vão dizer, você veio à escola. O que isso significa? Eles estão surpresos. Então, se eles estão surpresos, isso é uma frase exclamativa. Olha que interessante, o que vai, na maioria dos casos, indicar pra gente que tipo de frase a gente está utilizando naquele contexto, vai ser a pontuação. Numa frase exclamativa ou imperativa, por exemplo, geralmente vão aparecer pontos de exclamação. Numa frase interrogativa vão aparecer pontos de interrogação, então a gente vai conseguir identificar de uma maneira muito mais fácil as frases e seus tipos a partir da pontuação que a gente vai utilizar, certo? As frases, elas também podem ser nominais
e verbais. O que isso significa? Uma frase nominal não tem verbo e uma frase verbal tem verbo. Fácil, simples. Então, você lê a frase, se é uma frase oi, tem verbo? Não tem verbo. Então, é uma frase nominal. Se você encontra diante dos seus olhos uma frase como vai você, a gente identifica o verbo vai, né? Uma frase bem simples, bem curta. E sabendo que tem um verbo vai, a gente vai dizer que aquilo ali é uma frase verbal. Agora, o período é um negócio muito fácil de a gente identificar. Você vai olhar sabe aquela história que quando você começa a escrever, a professora fala assim pra você: toda frase tem que começar com letra maiúscula? Pois bem, o período ele inicia ali na letra maiúscula. Qualquer letra maiúscula começando uma frase que você encontrar, a gente vai ter um período. Aquilo ali é a indicação, é a marcação de um período. E esse período, ele vai se encerrar no ponto final, ou no ponto de exclamação, no ponto de interrogação, na pontuação que encerra. Professora, vírgula, ponto e vírgula, é final de período? Não, porque não encerra um período. O que encerra período, né, o que encerra uma frase é ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação. Então, letra maiúscula até o ponto que encerra aquela frase, a gente vai ter um período. O nome daquilo é período, ok? Se a gente encontrar uma oração lá dentro, então isso quer dizer, se dentro daquele período a gente tiver um verbo, quer dizer que aquele período é um período simples, tem uma única oração, ele é simples. Agora, se a gente encontrar 2 ou mais verbos dentro de um período, a gente tem um período composto. Não esquece que da letra maiúscula ao ponto final, a gente vai contar quantos verbos tem lá dentro, então quantas informações a gente tem naquela frase, então quantas informações são comunicadas naquela frase, e aí dentro daquele período, se tiver uma oração, um verbo, período simples. 2 ou mais orações, então 2 ou mais verbos, período composto. É aquele exemplo que a gente acabou de falar. Vou ao shopping. Vou ao shopping, ponto final. Então, nós temos um período com um verbo. Isso quer dizer que esse período tem uma oração e é um período simples. Agora, se a frase for vou ao shopping encontrar meus amigos, nós temos vou de primeiro verbo e depois encontrar, segundo verbo. Comunicamos algo, então temos uma frase dentro daquele período, da letra maiúscula ao ponto final, nós vamos ter um período composto, pois a gente usou vou e encontrar. 2 verbos, 2 orações, 2 informações, período composto. E é isso, gente, muito simples. Frase, oração e período é uma matéria muito tranquila de aprender. Espero que vocês tenham entendido e se vocês não entenderam, vocês podem me chamar para tirar dúvida, tá bom? Um beijo!